que antes os filhos podiam ir a qualquer momento conversar com o pai. O fato de que agora tudo é outra circunstância. Não estão mais na casa do ex-presidente do Jardim Botânico em Brasília. E estão agora na Polícia Federal. Tem horário, o tempo é contado, não pode ir, né? Hoje foi um filho, depois entrou o outro. Ou seja, as questões, assim, muda o cronograma. Muda mesmo, né? Porque com o Lula era cela aberta, era festa da fruta. Com o Bolsonaro é tudo contadinho, um de cada vez. Você tá vendo a diferença, né? Muda o acesso que eles podem ter. Os políticos vão ter que pedir acesso formal ao ministro Moraes, e isso vai ser indicado no cronograma que ele entender, e provavelmente vão ser em horários separados também. Então, eu acho que assim, a circunstância até pessoal do ex-presidente hoje, ela é muito mais restrita, e obviamente isso cria também uma pressão psicológica para ele decidir de uma vez qual é o caminho que ele vai ter, se é um caminho via um candidato da família ou um candidato do Centrão. Cria uma pressão psicológica para ele escolher. E agora vai depender de tudo. Não, você tem que registrar, você tem que pedir para ver, e vai ser tudo na vontade de Dom Pedro III. Nessa ela tá achando que é o Lula? Tá achando que é o Lula que vai fazer campanha da cadeia? Tá louco, Aqui é tortura, irmão. Aí essa fala, pra você ver, né, como o negócio é coordenado. Esse é o verdadeiro gabinete do ódio, coordenado. Vem o trauma, a Ana Flor repete, a Vera Rosa reafirma e cola junto a Débora lá na CNN. Eu também não teria prestado atenção, né? Por isso que é bom você ler o que as pessoas postam, né? Porque se todo mundo acha alguma coisa interessante, aí você vai pegando um pedaço daqui, um pedaço da cola e fala, rapaz, vocês juntaram um quebra-cabeça, né? A função é só colocar as peças no quebra-cabeça. O Clark já colocou outro recorte falando assim, ó. Prestem atenção nesse vídeo, escutem todo e vejam o comentário da Débora, jornalista do consórcio. Ela disse que o processo foi célere, correu de forma surpreendente, que o processo difere de muitos, não se perdeu nos calhamaços do Supremo. Ela disse que o consórcio PT Supremo foi vitorioso e que tudo isso foi feito unicamente para não tensionar as eleições de 26. Aí você vai ver que não é para tensionar as eleições de 26 por conta do Lula. Não. Eu não vou nem terminar de ler. Aí você junta o fato que vai ser o Dom Pedro III, que vai escolher quem vai e quem não vai ver Bolsonaro, a pressão para ele passar o bastão, o Centrão falando que Bolsonaro tem que parar de derreter a direita e apontar logo o sucessor, todos os dias dessa semana sem parar. Tem mais de 10 dias seguidos que todo dia querem que Bolsonaro passe o bastão. Agora escute isso aqui. Cadê? 2026 já começou e começou com tudo, mesmo estando a meses ainda do 1º de janeiro de 2026 e mais ainda do 4 de outubro de 2026, dia do primeiro turno da eleição presidencial do ano que vem. Começou com tudo e começou faz tempo, né, Yuri Pita? Olha, é interessante a gente entender esse início de cumprimento de pena, a conclusão, ou seja, o trânsito em julgado dessa ação da trama golpista do Núcleo 1, o início do cumprimento de pena em novembro de 2025, porque era uma preocupação muito grande da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que esse processo acabasse entrando em 2026, e era tudo que a Justiça não queria. O Supremo Tribunal Federal queria evitar a contaminação eleitoral, né, da eleição por esse fator, por esse processo, né? Então, a gente viu que foi, de fato, e aí não é opinião, é fato, que foi um processo bastante célere. Né? Foi um processo célere que cumpriu absolutamente todos os passos regimentais, mas foi célere, né? Não ficou perdido lá na pilha de processos. Então, deu certo a estratégia, né? Foi vitoriosa a estratégia do Supremo Tribunal Federal de conseguir a conclusão desse processo ainda em 2025. E aí, e por que isso é importante? Primeiro, para tentar, de alguma maneira, destensionar o ano de 2026, que é o ano da eleição, como você disse, primeiro turno 4 de outubro. E aí, permitir que a direita, ou enfim, a oposição, ou quem quer que seja, consiga ter uma clareza para escolher os nomes. O Supremo precisou terminar o quanto antes, que é para ajudar a direita. Obrigado, Xandão!
Xandão está ajudando a direita. O Tarcísio, né? Ah, Tarcísio. Cadeirudo. Rapaz, velho. Prenderam o Bolsonaro, cadeirudo, pra forçarem te escolher, cara. Tu não tem vergonha na cara, não? Aí tu vai ficar reafirmando que tu não é candidato, né? Mas toda hora que tu pega o microfone, tu se lança candidato. Ah, meu Deus do céu, viu? A gente tá aqui com alto e bom som. Bota aqui, ó, os últimos 15 segundos de novo, ó. Ah, meu falando, é pra ajudar a direita a poder escolher o novo candidato. Vamos meter o Jair na cadeia, com pressa. Que é pra direita, a direita. Quem direita? É Ciro Nogueira, Kassab, tudo mais. É extorsão completa do Bolsonaro. O final de novo. Eita, ou enfim, a oposição, ou quem quer que seja, no turno 4 de outubro, e permitir que a direita, ou enfim, a oposição, ou quem quer que seja, consiga ter uma clareza para escolher os nomes. Maravilhoso. Maravilhoso. Vocês sabiam disso? O Supremo fez tudo isso daí. Tudo que o Supremo fez foi para ajudar a direita. Nos ajudar a nos livrarmos de Bolsonaro e poder escolher o Tarcísio. Enfim. Aí com o processo ao fim, começou a terminar aí, né, o cumprimento de penas. Ramagem, sabidamente, não tá no Brasil, né? Não ficou para ver. Moraes determina que Câmara seja comunicada da perda de mandato do Ramagem. Quer que decrete por ofício. Perdeu o Playboy. Moraes manda a Polícia Federal tomar providências para extradição de Ramagem. Pronto. Esse é o preço aí que a Ramagem está pagando. Por outro lado, Heleno e Paulo Sérgio são presos, vão para as celas do Exército. O Garnier também foi preso. Tá de militar, né, da Força em Brasília. A treta colocou ali um compilado, né? Dentro da pena de Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio, Garnier, Bolsonaro, Torres, Ramagem. Aí ela fala, tá satisfeito, Mourão? Tu que ajudou aí os golpistas, né, em 2022, no golpe contra Bolsonaro. Mas eu falei pra você que ele ia falar sobre Exército e Marinha. Por quê, né? Veja aqui o seu... Eu só sei de recorte pra dar play. Mas escute isso aqui. Ele foi levado para um lugar aqui, para uma unidade militar chamada Estação de Rádio da Marinha, que fica aqui em Santa Maria, uma localidade do Distrito Federal. Isso mostra um pouco dessa postura entre as duas forças. A Marinha tentou, ao máximo, como disse aqui, até agora não se manifestou, não deve se manifestar sobre a prisão do seu ex-comandante. Isso, segundo eu pude apurar com alguns militares aqui, para tentar entender essa diferença de postura, é que o Exército adotou, segundo eu pude apurar, uma postura de a própria força cuidar dos seus generais, enquanto a Marinha adotou uma postura, também segundo eu pude apurar na análise de alguns oficiais, adotou uma postura, a Marinha, de não prender o seu ex-comandante, apenas acompanhar e deixar isso a cargo da Polícia Federal, dos civis. Então, isso é uma mudança aí de postura, uma diferença de postura entre as duas forças, lembrando que foram 3 generais condenados nessa trama golpista até agora e um integrante da Marinha. Lembrando que o então comandante Almir Garnier, então comandante da Marinha, segundo ficou colocado no processo, teria colocado as tropas da Marinha à disposição para um golpe de Estado. Essas foram as informações e é por isso que o ex-comandante acabou condenado a 24 anos de prisão. Aí você coloca, né? O Exército participa da prisão dos seus generais. A Marinha se recusa a prender o seu ex-comandante. E apesar que a força do Exército foi aquela que sempre atraiu mais admiração. Eu só fui mudar minha percepção sobre isso depois de muito tempo e de descobrir muitas coisas. Quando você olha para o Brasil em termos históricos, a Marinha sempre foi a força mais próxima do povo e sempre foi a força mais antissistema. A força mais sistema era a aeronáutica, que não é tão nova assim em comparação às outras, né? E o Exército, a cúpula, sempre foi sistema. Inclusive, participa aí de todos os golpes de Estado. Então você vê que tem coisas que realmente fazem parte da história do país, estão realmente no DNA dessas forças. Quiser realmente contar com alguém aí para alguma coisa, ou pelo menos procurar onde, sabe, o clamor do povo ecoa com mais força, com certeza é na Marinha. Tem coisas que passam-se séculos, décadas e nada muda.
Aí vem lá o novo chefe das forças, né, que é o ministro da Defesa, Múcio. As instituições estão todas preservadas, né? E depois diz que foi doloroso o processo, mas é o ciclo da vida. E Atsuki diz, né? Tudo em nome de um objetivo. Tudo em nome da preservação das instituições e das estruturas estabelecidas. Ou seja, tudo em nome do sistema. Tudo em nome de uma fachada cuidadosamente mantida. E então ele diz que é o ciclo da vida. É o que é. O típico jargão com verniz de maturidade. E nós assistimos, embasbacados, o vazio dessas palavras. Aí depois vem o grande Gilmar Mendes. Ele comenta a prisão de Bolsonaro. O Brasil vive um momento de normalidade. Super normal, ministro. Super normal. Super normal, Brasil. É tão normal que você vê, né? O Supremo declara fim de processo. Aí o Marcília comenta, urgente. Moraes comete mais uma ilegalidade. Embora ainda caibam recursos, inclusive embargos infringentes, ele certifica o trânsito em julgado. A decisão que determinava o cumprimento da prisão de Bolsonaro em sala da PF tinha validade apenas até a decretação do trânsito. Agora, com a certificação precipitada, caberá ao próprio Moraes decidir novamente se a prisão definitiva será cumprida em presídio ou na PF domiciliar. Aí você fala, mas será mesmo que ele está errado em terminar o processo e já mandar, ainda que tenha, né, embargos infringentes, não devia esperar os embargos? Pois, temos aqui Augusto de Arruda Botelho. A Sarita tá demais. De novo a Sarita. Se eu fosse ministro do Supremo, esperaria o prazo dos embargos infringentes, mesmo entendendo que não são cabíveis pela jurisprudência atual, e só depois declararia o trânsito em julgado. Mas eu não sou ministro do Supremo, né? Ou seja, até a esquerda reconhece que até o último momento o processo foi marcado por atropelos. O processo foi marcado por atropelos até o último momento. Esse é o Brasil. Do Lula, né? O regime. Mas vamos lá que não tem muito mais coisa. Meu Deus do céu, temos que acelerar. Acho que nem vai dar pra comentar sobre tudo. Mas, enfim, né? Toda a turma aí sendo perseguida. E sempre disseram que uma das bases do governo, né, da direita, era o agro. O agro. Cadê o agro? FPA. Reunião almoço. Ontem o agro estava discutindo plano clima, marco temporal e balanço da COP30. A Renato fala, né? A FPA virou isso. Reunião de almoço para debater plano clima, COP e todo o kit de aprovação de Davos, né? A turma do Klaus Schwab, enquanto o país vive a maior crise institucional em décadas. O líder político da direita está preso. A anistia é jogada de lado. E a relação com os Estados Unidos, tão preservada por eles, pode voltar a escalar depois da prisão de Bolsonaro. E a maior bancada do Congresso segue ocupada discutindo o balanço de conferência internacional. É realmente essa entidade que representa o agro na Câmara? Aí vem o Alan. Hoje tá cheio de recorte. Veja o recado do Alan. Reduz de palavrão. O palavrão tá liberado. Não, mas vamos segurar um pouco. Ó, eu quero dizer uma coisa pra vocês, políticos. O povo não vai à rua se vocês não estiverem dispostos a perder o cargo de vocês. Ponto final. Isso. Vou repetir. O povo não irá às ruas se vocês não estiverem dispostos a perder o carguinho de vocês. Isso. Porque o povo tá cagando pro cargo de vocês. Eles já perceberam que vocês não conseguem fazer nada como políticos. Isso. Só que vocês têm um alcance maior do que o seu José que tá lá, em Cabo Sul,